Olá, segundo ano, tudo bem aí? Nós começamos nas aulas passadas a trabalhar relativamente aos atos processuais, basicamente a forma dos atos, né? E dentro desse contexto a gente vai estudar rapidamente agora o capítulo que se denomina do lugar dos atos processuais. É muito singelo, um único artigo, e é tão evidente que nem merece maiores considerações. Esse único artigo, o artigo 217, ele pressupõe uma lógica, né? Dizendo que os atos processuais se realizarão de modo regular, de modo ordinário, junto à sede do juízo. Evidente que quando um processo ocorre na quarta vara civil, é razoável que essa quarta vara civil seja o local onde os atos judiciais, os atos processuais se efetivem. Há, entretanto, alguns atos processuais que são ordinariamente realizados fora do juízo, ou por uma questão de interesse público, ou uma questão de deferência a um cargo, ou porque a natureza do ato impõe. Eu cito aqui, por exemplo, a citação é um ato que se realiza fora do processo. A penhora de um bem é um ato que se realiza fora do processo. A citação por carta precatória ou a prática de um ato que precisa ser praticado numa outra cidade e ser efetiva, portanto, em outra localidade. A oitiva, por exemplo, do presidente da República, em que ele tem a alternativa de ser ouvido, a prerrogativa de ser ouvido, onde ele bem entender. Então, absolutamente simples essa questão do lugar, já que, como o processo corre numa vara, num ambiente judicial, é lá que devem ser realizados os atos judiciais, os atos processuais. Mas, evidentemente, há uma série de hipóteses em que os atos se realizam fora do processo, fora do local judicial onde o processo ocorre, e depois são trazidos para dentro do processo, para que dentro do processo produzam os efeitos que são próprios dele. Então, não há grande problema. Agora sim, a gente vai começar a tratar de uma questão bastante densa, que é o capítulo relativo ao tempo dos atos processuais. Quando a gente fala de tempo, a gente fala não só de prazo especificamente, mas de tempo de modo genérico, né? O momento em que os atos devem ser praticados. Esse assunto é extremamente importante pela consequência que advém do descumprimento desse tempo, né? Ao se descumprir as regras de tempo, a gente pode, portanto, acarretar em desfavor da parte a perda dos prazos, portanto, a perda das possibilidades de cumprir determinado prazo, porque o tempo se afigura nesse assunto extremamente relevante, justamente para que não haja aquela coisa, nós vamos estudar mais para frente, um instituto chamado preclusão, que é justamente a impossibilidade de praticar o ato, nesse caso da preclusão temporal, justamente porque o tempo da prática desse ato já se esgotou. Esse capítulo de tempo ele é dividido em duas partes. Um primeiro que trata genericamente do tempo, que é o 212 até o 216, e num segundo momento, um capítulo mais alargado, que fala já sobre prazo, especificamente prazo, a começar no artigo 218. Sobre tempo, o artigo 212 diz que os atos processuais serão realizados em dias úteis entre 6 e 20 horas. Portanto, na verdade, aqui já há duas regras importantes. A primeira é dizer que atos processuais é aquilo que se pratica dentro de dias úteis. Portanto, nós retiramos do conceito de tempo dos atos os dias não úteis. E a gente vai ver quais são os dias não úteis. Basicamente, recessos, feriados, férias forenses. Nesses dias não se praticarão atos. E o horário. Os atos deverão ser praticados entre 6 e 20 horas. Esse mesmo artigo 212, ele diz que é possível fugir desse limite de tempo em relação àqueles atos que já começaram antes das 20 e, portanto, precisam terminar depois das 20 e a interrupção pode causar dano. Portanto, se já começado, ele vai terminar depois das 20. E outra exceção. Os atos de citação, de intimação e de penhora, eles também podem se realizar em dias não úteis. Portanto, férias, feriados.
e nos dias úteis fora dessa limitação de horário. Portanto, é uma regra e algumas exceções importantes.